Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um dia especial em que as nossas atividades retomam presencialmente, para parte da igreja. Outra parte, como você que está me assistindo agora, vai participar deste culto online com o mesmo conteúdo, com os mesmos desafios. Essa palavra que eu estou dando a vocês também está sendo dada na nossa comunidade. E confesso para vocês que as últimas semanas têm sido bem desafiadoras, Tenho estado um pouco ansioso, justamente porque o trabalho tem sido intenso, os desafios têm sido diferentes daqueles que nós estávamos acostumados e preparados, Mas a vida é assim em todas as áreas, seja na área familiar, seja na área profissional, na área espiritual também, é assim que acontece com todos nós. Eu sei que tenho conversado com muitas pessoas e a rotina não tem sido fácil, os desafios familiares, os desafios de adaptação. Então, eu queria chamar a sua atenção para a gente começar a nossa atividade a um texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versos 8 a 10. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Há dois fatos importantes que nós precisamos notar nessa passagem. Primeiro, que a pressão que temos sofrido foi anunciada e era real desde a época do apóstolo Paulo. Na verdade, desde a época em que nós nos damos por gente, Segundo o texto, os cristãos, além das lutas diárias com a família, com o trabalho, eles trariam no corpo o morrer de Jesus. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos notar. A segunda delas, que os verdadeiros discípulos enfrentam o desafio sem desanimar. Os discípulos de Jesus sabem que esta é a realidade da vida com Cristo. E por isso perseveram e não se deixam abater ou destruir. Somente se entendermos essa verdade, irmãos, é que vamos enfrentar este mar de angústia, de tristeza e de cansaço que tem sido realidade na sua vida e na minha vida. Para sermos discípulos fiéis, nós temos que entender que a pressão é real, não negamos a pressão, que o sofrimento é real, não negamos o sofrimento e os desafios, mas nós precisamos ficar em pé pela força do nosso Senhor. Hoje nós estamos unidos de coração, apesar de separados no espaço online e presencial, mas nós não podemos negligenciar a nossa missão, nem preparar o terreno para fugirmos das nossas responsabilidades. Se a pressão é grande, deve aumentar a nossa dependência do Senhor. A sensação que eu tenho, e é um fato, que muitas pessoas, depois dessa pandemia, de acomodarem-se à nova realidade, estão preparando o terreno para diminuir o ritmo. E a preocupação, que nós falamos na semana passada, é que ao abrirmos essa brecha, nós estamos cedendo à pressão de todos os lados. E somos abatidos na nossa missão. Não devemos continuar firmes e perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Assim como você, eu e tantos outros aqui, temos dedicado muito da nossa vida para conseguir o nosso sustento, para conseguir cuidar das nossas famílias, para conseguir dar conta do trabalho do Senhor, que é um trabalho árduo, que demanda bastante dedicação. E eu me sensibilizo ao seu sofrimento, à sua dor, como espero que você se sensibilize para com os meus sofrimentos. Mas juntos, em nome do Senhor Jesus, nós temos que continuar firmes e perseverantes para que a nossa missão seja cumprida. Não seja você um soldado que abandona o barco, não seja você um atleta que abandona a corrida. Nós precisamos continuar e entregar ao Senhor o nosso melhor, fazendo com excelência. Não desista. Una-se a nós neste novo momento. Se você não serve, passe a servir. Se você já trabalha na nossa comunidade, trabalha muito, conversa com a gente faz um ajuste, mas não deixe de fazê-lo. É importante que você continue a oferecer a sua porção para que a nossa comunidade se torne, de fato, uma comunidade abençoada e abençoadora, relevante no reino de Deus. Não deixe de servir. Se entregue ao Senhor. Ofereça tudo que você pode, fazendo o melhor, com abundância, com excelência, com perseverança. E juntos vamos construir um novo capítulo na nossa história depois deste período de pandemia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos. Pedimos a tua direção para este culto, que façamos o nosso melhor, que aprendamos contigo, que teu Espírito nos guie e que tua igreja seja edificada no amor do Senhor.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e cultuar ao Senhor. Graças a Deus, essa música é uma música que eu gosto bastante e ela se chama Todas as Coisas. É uma música que sempre que eu posso, eu coloco no nosso repertório aqui. E eu creio que, independente da situação que você esteja passando, independente das dificuldades, eu creio que se você parar para pensar, você tem muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. E essa música fala sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nós sabemos que, independente das dificuldades, Ele está conosco, Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos cantar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, suave. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para
Jesus bendito, tudo deixarei. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. 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 Com seus braços de amor, abraça-me. 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 Com seus braços de amor.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de outubro de 2020, se você está acompanhando na data do lançamento, se você está assistindo num outro dia, então saiba que essa mensagem está sendo transmitida no dia 4 de outubro de 2020. Depois de pouco mais de 6 meses, nós estamos voltando aos cultos presenciais na nossa comunidade e estamos mantendo esse culto também online, né? Um ano diferente. Diferente como todos os outros, cada ano é diferente do outro, mas especificamente neste ano nós fomos forçados a viver uma vida como nunca havíamos vivido. Fomos para as nossas casas e ficamos reclusos com medo de um vírus para o qual o nosso sistema imunológico não apresentava uma resposta imune suficiente. Mas basicamente, para a maior parte das pessoas que tiveram contato com o vírus, a resposta, o sistema imunológico deu conta do recado. Por uma pequena porção houve algum tipo de complicação, ficaram internados, e ainda por uma pequena porção, uma porção ainda menor, houve consequências piores e o vírus foi fatal. E por isso a nossa solidariedade a todos que sofreram alguma perda por conta do Covid-19, mas também por conta de outras situações. Afinal, dor é dor em qualquer circunstância. Nós poderíamos dizer que estamos aprendendo a conviver com essa realidade. Ela ainda assusta algumas pessoas. Eu sei que você talvez esteja na sua casa hoje porque não pode estar presente na comunidade, porque tem medo ainda de se contaminar por conta da sua saúde, da sua idade, mas não importa. O fato é que sim, é importante que nós nos preocupemos com a nossa saúde, mas nós vamos ter que nos adaptar a viver com novas doenças, novas pandemias, novas situações que demandarão de nós uma confiança plena no Senhor e descansar no Senhor, sabendo que os desígnios do Senhor são perfeitos. Falamos recentemente na nossa comunidade sobre o texto de Neemias, na série Minha Alma Anseia por Ti, e nós destacamos a realidade do sofrimento que os judeus passaram e falamos também do seu retorno para Jerusalém. Eles viveram por 70 anos no cativeiro babilônico e depois retornaram em 3 etapas, 3 remessas diferenciadas para a reconstrução de Jerusalém e da sua nação, né? Voltaram à primeira etapa sob a liderança de Zorobabel, reconstruíram o templo. Depois Esdras, algumas décadas depois, retornou para restaurar a espiritualidade do povo. E a última remessa foi a remessa que voltou para Jerusalém com Neemias para a reconstrução dos muros. Nós vimos que houve muita luta, muita perseguição e muito sofrimento até que o templo fosse reconstruído por completo. O povo chorou profundamente por tudo que havia passado. Eles confessaram seus pecados e fizeram um compromisso com Deus de andar em seus caminhos. No entanto, bastou que Neemias se ausentasse de Jerusalém por algum tempo, que esses compromissos foram quebrados gradual e integralmente. Casamentos mistos, abandono dos preceitos divinos, infidelidade, murmuração e por aí vai. É nesse contexto que provavelmente viveu Malaquias, o profeta que nós vamos estudar hoje, dando continuidade à nossa série, né? Então é justamente nesse contexto que possivelmente os historiadores e pesquisadores e teólogos encaixam Malaquias. O nome Malaquias significa meu mensageiro, ele é o último livro na sequência do Antigo Testamento. O fato do nome Malaquias ter como significado meu mensageiro fez com que alguns estudiosos acreditassem que talvez esse não seria um nome, Malaquias seria simplesmente um título, tá? Mas basicamente o que se chega à conclusão é que, até que se prove o contrário, Malaquias sim é o nome desse mensageiro. E Malaquias aborda o tema da infidelidade do povo que se desviou dos seus compromissos, da reclamação por não reconhecerem o amor de Deus, e por fim ele traz uma palavra de consolo para os que são fiéis. O texto tem uma característica interessante, pois é recheado de perguntas e respostas, conforme nós veremos nos exemplos a seguir. Ele diz assim, olha, eu sempre os amei, disse o Senhor. E aí o povo pergunta, de que maneira nos amaste? E aí outras passagens dizem assim, ó, são vocês que desprezam o meu nome, disse o Senhor. E aí o povo pergunta, de que maneira tens desprezado? Não é um diálogo, mas é uma narrativa, né? Então o profeta narra que o povo coloca para fora essa dúvida, mas no que nós temos desprezado? Em que o Senhor tem nos amado, né? Em outra oportunidade, o Senhor diz, poderás o homem roubar a Deus?
E aí as pessoas no seu coração perguntavam: como é que te roubamos? Naquela passagem conhecida. E o profeta então apresenta a resposta do Senhor a essas indagações. Ele destaca a forma como os servos do Senhor acabavam por desonrá-lo, mesmo que eles se considerassem fiéis e bons. Aliás, essa é uma característica interessante, mas perigosa daqueles que se dizem servos do Altíssimo. Quando nós não somos capazes de enxergar a nossa infidelidade. Geralmente nós temos um olhar calibrado para as infidelidades dos outros e somos míopes em relação aos nossos desvios. Eu vou seguir uma sequência de análises específica que acabei fazendo durante a leitura e estudo do texto do profeta Malaquias. Talvez você fizesse uma divisão diferente, mas eu preferi sintetizar o nosso estudo em alguns pontos que eu vou citar agora, sob o título Sob o Sol da Justiça. Não é difícil, irmãos, esquecermos a razão de vivermos, né? Esquecer de que prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizermos e escolhermos fazer. Conforme nós vimos na última semana, as crises são novas oportunidades que o Senhor nos dá, novas formas de o Senhor chamar a nossa atenção e de nos fazer voltar à realidade. A expressão debaixo do sol, utilizada por Salomão, é sinônimo de vida. Todos nós vivemos debaixo do sol, todos nós vivemos diante de um contexto comum. Todos nós nascemos, morremos, passamos por dificuldades, temos oportunidades, podemos construir e destruir, né? E o texto fala que, aqui no texto de Malaquias, nós vemos que o povo não reconhecia as bênçãos de Deus. Durante o nosso estudo eu vou fazer algumas leituras do próprio texto de Malaquias para a gente se situar e não ficar apenas nas minhas palavras. Capítulo 1, versos 1 a 5 diz o seguinte: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, do seu mensageiro. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O Senhor afirmou àquele povo e demonstrou ao povo de Israel que sempre o amou. No entanto, eles eram incapazes de enxergar toda a história. Eles perguntavam: como o Senhor tem nos amado? O Senhor fala do amor por Jacó, né? Jacó, que é Israel, e a rejeição de Esaú, no caso o povo edomita. Mas poderemos viajar pela história de Israel e verificar que o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo. Muitas bênçãos foram derramadas, muitas vitórias alcançadas, o mar se abriu, o rio se abriu, choveu carne e pão para aquele povo, ele foi sustentado no deserto, ele passou por várias situações e, mais especificamente, no contexto de Malaquias, o povo testemunhou o amor de Deus ao ajuntar o seu povo novamente. Então eles eram o resultado das promessas de Deus se cumprindo, de restauração da nação. Pense num filho que você coloca no mundo com muito amor, você cuida, você tira de si para dar para ele, para que ele tenha o melhor pedaço, a melhor porção. Você investe tempo, recursos, energia emocional para educá-lo. Para quê? Num dia de frustração, ele olhe para você e diga: você não me ama. Simplesmente porque você disse não a respeito de algo que ele desejava. A cegueira causada pelo egoísmo e pelo egocentrismo nos impede de sermos gratos pelo que as pessoas fizeram por nós. Assim como um filho pode ser ingrato para com os seus pais, nós podemos ser ingratos para com as pessoas ao nosso redor e, em especial, podemos ser ingratos e agressivos para com Deus. Isso é muito triste. Ele pode ter nos dado a vida, o sustento, nos ter prometido a vida eterna em Cristo e mesmo assim sermos incapazes de enxergarmos as suas bênçãos.
Fazemos isso com as pessoas e fazemos isso com Deus. Neste exato momento, você pode estar pensando, eu tenho certeza que você pensou assim, fulano de tal foi ingrato comigo, fulano de tal foi ingrato comigo. Isso mesmo, ingratidão é difícil. Mas você já parou para pensar que talvez você não seja simplesmente a vítima dessa história? Você também pode ser um dos algozes, uma das pessoas ingratas e agressivas, né? Tanto para com as pessoas e em especial para com Deus. Então o povo, ele não sabia valorizar as bênçãos que estavam sendo derramadas sobre eles. Mas o povo também desprezava o Senhor. Não somente não reconhecia, como desprezava. Olha o que diz os versos 6, 7 e 8. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira o desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O povo não somente não reconhecia as bênçãos do Senhor, como desprezava o Senhor. E como eles desprezavam? Oferecendo ofertas impuras. E quando ele cita a questão dos sacerdotes, é bom lembrarmos que naquela ocasião os sacerdotes eram um povo específico, vinham da tribo de Levi, eles exerciam um papel específico, mas no Novo Testamento nós somos chamados por Pedro de sacerdotes ou sacerdócio real. Todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Então a mensagem e a lição dada aos sacerdotes aqui se aplica a mim e se aplica a você, né? Individual e mais para frente veremos coletivamente. Ao oferecerem um animal com defeito, eles estavam escolhendo algo que não agradaria ao Senhor. Eles sabiam disso. Caim ofereceu uma oferta que foi rejeitada. E esses sacerdotes de Israel estavam oferecendo uma oferta que não tinha valor. O engraçado é que a mesma mentalidade daquelas pessoas, daqueles sacerdotes, percorreu a história e chegou até nós. E muitos de nós, como cristãos, temos a mesma mentalidade. Como se para Deus qualquer coisa valesse. Eu ofereço o mínimo de mim, me entrego parcialmente, justifico as minhas falhas, encontro quem culpar, minto para os outros, acredito na mentira que conto, ofereço oferta imunda no altar do Senhor, porque acredito que Ele, sendo um Deus de amor, Ele vai ser compassivo para com a minha oferta. O problema, irmãos, é que eu esqueço que o Senhor também é um Deus justo, santo e digno de tudo o que eu tenho e de tudo o que eu sou. Como você se sente quando alguém te agride sem motivo? Ou injustamente? Como você se sente quando as pessoas te desprezam? Como você se sente quando num restaurante você está ali, faz o pedido da sua comida, ou você está em casa e pede por delivery? Como você se sente se a sua comida não chegar do jeito que você planejou, com ingredientes que você não gosta, com baixa qualidade, fria, com muito sal, com pouco sal? Como você se sente quando você é desprezado? Quando você não é atendido em repartições públicas e privadas do jeito que você acha que você merecia. Irmãos, eu garanto e eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, são exigentes. Vocês querem o melhor produto, o melhor tratamento, vocês querem uma comida razoável, vocês querem um bom atendimento onde quer que vocês estejam. O que nos faz pensar que Deus aceitaria de nós qualquer coisa? Como você se sentiria se eu dissesse para você que ao invés de vítimas o tempo todo, eu e você podemos ser algozes desse exemplo? E o pior, não somente em relação às pessoas, mas em especial em relação a Deus, como eu disse há pouco. Nem todos fazem a obra do Senhor, mas muitos dos que fazem do jeito, com a lei do mínimo esforço possível. Nós precisamos entender que Deus nos concedeu o seu melhor. Ele não espera de nós menos do que o nosso melhor. Bill Hybels, pastor conhecido, disse que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas.
Abundância e excelência são questões inegociáveis no serviço ao Senhor. A nossa vida com Deus não é como uma passadinha na padaria, ou na academia, ou na casa de uns conhecidos. Ofertar a si mesmo com excelência envolve tudo de você e tudo de mim. Temos que tomar cuidado para não priorizarmos um serviço confortável, que não nos custe. O serviço tem que nos custar. Nós temos que entender que nós estamos nos oferecendo como oferta. E essa oferta tem que ser pura, tem que ser agradável e não uma oferta imunda. Ao Senhor nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Servir a Deus tem que englobar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem que envolver tudo que está relacionado ao reino, não somente aquilo que me interessa. Eu não posso pensar nas minhas pautas, na minha vida, no que eu valorizo especificamente, o meu ministério, a minha agenda. Eu preciso lançar-me diante do Senhor com tudo que eu tenho, dar o meu melhor para contribuir para o reino e não para o meu reino. Importa que Cristo cresça e que eu e você diminuamos. Então o povo não reconhecia as bênçãos do Senhor e o povo também desprezava o Senhor, oferecendo oferta imunda. Só que eu tenho uma notícia para você: Deus não aceita qualquer coisa. Veja o que diz os versos 9 e 10. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei as suas ofertas. A ideia aqui do melhor é não fazer do que fazer mal feito, eu só queria chamar a sua atenção para que você não caia no engano de achar o seguinte: então eu não vou fazer se for para fazer mal feito. Esse tipo de atitude também trará juízo sobre você e sobre mim. Nós devemos fazer e fazer bem feito. O que o Senhor está fazendo é o seguinte, que menos pior seria não fazer. Mas o fato é que quando nós não servimos, não nos lançamos integralmente, não nos colocamos como uma oferta agradável ao Senhor, nós também não fazemos parte desta aliança. Nós não estamos conectados à mensagem verdadeira que o Senhor nos apresenta. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, e não é para deixarmos de fazer, mas devemos fazer com dedicação. O descaso, a omissão também serão julgadas. O povo de Deus não o honrava. Olha o que diz os versos 11 e 12. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. As nações temiam ao Senhor, enquanto o seu próprio povo não lhe oferecia o melhor. Os filhos eram incapazes de honrá-lo. A cegueira espiritual que levou à ingratidão tornou aquela relação uma relação contraditória. Porque se muitos que não eram filhos de Deus tinham medo e ofereciam sacrifícios ao Senhor, por que aqueles que eram seus filhos deixavam de fazê-lo? O povo não somente não o honrava como deveria, como zombava do que ele fornecia. Você pode pensar assim: eu não faço isso, eu não zombo do Senhor. Aí eu pergunto para você: quem permitiu que você tivesse a família que você tem, a casa que você tem, a comida na sua mesa, o carro que você dirige, o salário que você tem, o sol e a chuva, o vento e tudo mais? Você pode dizer para mim: eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu moro sozinho. Não importa. Quem te ofereceu aquilo que você tem? Quem formou você do jeito que você é? Quem já se pegou reclamando da comida no prato ou do tempo lá fora? Quando alguém diz assim para mim: nossa, eu odeio isso, odeio aquilo e tal, eu paro para pensar se essa indignação ela tem razão de ser, porque é uma indignação contra o Senhor. Quando nós reclamamos e murmuramos, nós estamos nos revoltando contra Deus. Mesmo que nós não tenhamos tudo o que queremos, nós temos tudo o que precisamos, porque o Senhor está conosco. E se não estamos vivendo num momento agradável, ou se a nossa vida tem sido uma vida de lutas, ainda assim Deus continua sendo Deus.
E tudo que Ele nos concede deve ser motivo de gratidão. Ele está no controle da situação e dará ao pobre e ao rico, desde que sejam fiéis a Ele, o mesmo final. A eternidade não será melhor para o rico ou para o pobre, para o branco, o negro, para o índio, para o oriental. Não importa. O reino do Senhor é um reino de justiça. Se eu e você, como seres humanos, não conseguimos construir um reino de justiça, o reino do Senhor é um reino de paz e justiça, de abundância, e nós devemos confiar nas suas promessas. Murmurar é desconsiderar a realidade do reino. Nós não podemos viver dessa forma. A murmuração afronta ao Senhor. Um novo tópico. Pecados deliberados atraem o juízo do Senhor. E veja só, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que todos os pecados não atraem, todos atraem o juízo de Deus. No entanto, aqui o que o Senhor está trabalhando é a questão de pecados conscientes, pecados deliberados. As pessoas sabiam que estavam praticando. O fato de ouvir cada uma das palavras que eu tenho dito aqui, que nós estamos ouvindo aqui, nos torna indesculpáveis. Se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, estamos cometendo um delito deliberadamente. Então, conforme nós falamos, a oferta imunda, aquilo que nós oferecemos, quando nós trabalhamos há pouco, a oferta parcial do que somos, impura do que somos, não agrada ao Senhor e atrai o seu juízo. Oferecer qualquer coisa de qualquer jeito não agrada ao Senhor. Deus ofereceu-nos o seu melhor, o Cordeiro Santo e Perfeito. Por que deveríamos oferecer a Ele a nossa sobra de tempo, a nossa sobra de recursos, a nossa sobra de talento? O que nos leva a crer que um pouquinho e de qualquer jeito está bom? Pare de se justificar e de mentir para você mesmo, de que está fazendo o seu melhor, porque o melhor que nós podemos oferecer está muito distante daquilo que temos oferecido hoje. Nós podemos muito mais. Nós vivemos um tempo de distanciamento que deveria nos ter levado a essa sensação de gratidão e de desejo de ser abundante na obra do Senhor, sendo firmes e constantes e sempre abundantes. Faça mais e melhor sempre e não se justifique, pois em grande parte das vezes justificativas são apenas justificativas e não pagam a conta daquilo que nós devemos. Nós devemos nos doar com tudo que temos e somos. Distorção da verdade é um tema que ainda nós não havíamos trabalhado. Versículo 17 do capítulo 2 diz assim, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Veja, distorcer a verdade e distorcer o caráter de Deus é terrível, é uma atitude que muitas vezes as pessoas têm. Chamar o mal de bem, o bem de mal. Esse é um problema que o profeta Isaías já havia trabalhado. E ao mesmo tempo, questionar a justiça de Deus é questionar o soberano Criador, que vai fazer justiça, não do nosso jeito. Eu não posso questionar a justiça de Deus simplesmente porque as coisas não correm do jeito que eu quero. Então essa distorção da verdade precisa ser corrigida, porque é um pecado que atrai o juízo de Deus. Nós temos que tratar o Senhor com toda a honra, com todo amor, com toda dedicação e tratar o bem como bem e o mal como mal. Não podemos banalizar a mensagem do Evangelho. Outra coisa, capítulo 3, versos 8 e 10 fala sobre deixar de contribuir e ser fiel. A oferta de tudo que temos e somos, conforme temos falado, eu acho que ela é muito mais abrangente do que simplesmente a gente falar de dinheiro. Veja só, eu não falo muito de dinheiro na nossa comunidade, porque eu creio que uma transformação real em nós, ela afeta todas as áreas da nossa vida. E quando eu forço uma pessoa a contribuir financeiramente por isso ou por aquilo, o que eu estou fazendo é invertendo a sequência dos fatos. Eu tenho que falar, mas eu não posso obrigar. Mas o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte, que deixar de nos entregar a Ele e entregar aquilo que temos também é uma forma de distorcer a verdade. É uma forma de ser infiel, mesmo sabendo o que deve ser feito. Quando a gente sabe o que deve ser feito e não fazemos,
nós estamos atraindo o juízo de Deus para as nossas vidas. Um outro ponto, capítulo 3 também, versos 13 e 14, diz assim, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Deus ou do Senhor dos Exércitos? Irmãos, contrariar os desígnios do Senhor, afrontá-lo, é algo perigoso. Os preceitos do Senhor devem ser seguidos. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena seguir os seus passos. Mesmo que isso nos custe hoje, porque a herança é incomparável amanhã. Assim como Neemias disse no seu estudo, no seu texto, a quebra dos preceitos divinos está sendo combatida. No caso, tanto lá de Neemias quanto no texto de Malaquias, que se encaixa, em especial no capítulo 13 lá de Neemias, os casamentos com pessoas que serviam a outros deuses eram um problema, né? Assim como muitos que deixam de honrar o Senhor hoje com as suas ações, com seus pensamentos, e contrariam os desígnios do Senhor, e ainda perguntam, mas nós não temos falado nada contra Deus. Mas no fundo, no seu coração, pensa o seguinte, será que está valendo a pena? O que eu tenho ganhado com isso? A relação com Deus não é uma relação comercial. E aí, quando nós temos uma relação comercial, o que eu ganho com isso, o que eu faço, na verdade, é contrariar os desígnios do Senhor. E aí, chegamos ao último tópico do nosso estudo. Nós devemos quebrar o ciclo de desobediência. Olha o que diz o capítulo 2, verso 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? O fato, irmãos, de as pessoas sempre fazerem as coisas de um determinado jeito, não significa que nós devemos continuar fazendo, a não ser que as pessoas tenham honrado ao Senhor com as suas vidas. Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu tio, se o seu avô, se as pessoas mais velhas que você honraram ao Senhor, siga esse exemplo. Se elas foram infiéis, não siga este exemplo. Não se apoie naquilo que é falacioso, mentiroso. Não se apoie na infidelidade, se apoie na verdade. Se as gerações anteriores foram fiéis, se as pessoas que estão ao nosso lado hoje são fiéis, siga este exemplo. No entanto, se as pessoas antes de nós ou ao nosso lado são infiéis, nós devemos voltar à fidelidade e não seguir os seus exemplos. Mesmo que ninguém nos ouça, e mesmo que ninguém siga os nossos passos, precisamos seguir pelo caminho correto. Muitas pessoas acabam afrontando o Senhor e não percebem. Nós temos que fugir dessa murmuração e seguir pelo caminho da gratidão e da consagração, porque em Deus há esperança. Somente nele há esperança. Capítulo 4, verso 2 diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A palavra do Senhor, irmãos, não se limita à exortação. Ela sempre apresenta um caminho melhor, uma porta de esperança. No caso aqui, os que reverenciam o nome do Senhor são gratos e procuram viver corretamente a partir da força que Ele mesmo nos concede. Ah, mas eu não consigo. Ele concede força, Ele concede fé, Ele concede sabedoria. O Senhor anuncia a vinda do sol da justiça para esses que são fiéis, trazendo cura sob suas asas. Todos nós vivemos sob o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, a luz que ilumina todo homem. Como não nos alegrarmos por sua presença em nossas vidas? Como não sermos gratos pela vida de Deus em nós? O texto de Malaquias anuncia também a vinda de um profeta que prepararia o caminho do Senhor. Assim como Isaías profetizou, aqui ele fala que seria como Elias. E Lucas reafirma isso lá no Evangelho, dizendo que João Batista foi esse profeta que veio no espírito e no poder de Elias.
Ou seja, o livro de Malaquias é possivelmente não somente o último na organização da Bíblia, mas também o último dos livros escritos no Antigo Testamento. Depois disso, Deus permaneceu em silêncio por 400 anos. Existia a palavra, mas novos profetas não se levantaram. Não se levantaram para falar em nome do Senhor. Somente na plenitude dos tempos, no tempo preparado desde antes da fundação do mundo, Deus enviou o seu Filho para cumprir tudo o que havia prometido. E por mais que haja um dia de juízo, o dia do Senhor, que também Malaquias cita, em que todas as coisas serão definitivamente estabelecidas e colocadas nos seus devidos lugares, nós não podemos negligenciar que a história é um filtro que deixa pelo caminho os que são infiéis. Diariamente, em nossos pequenos gestos, nós demonstramos a fé que temos. Nós demonstramos com as nossas ações aquilo que somos, em quem confiamos, o que nos move, o que move o nosso coração. E eu pergunto para você, o que tem movido você? Qual o seu objetivo como servo do Senhor? Ciente de que você está diante do sol da justiça, que nos oferece cura para a nossa alma, alívio para aqueles que estão cansados. O que você espera da sua vida com Deus? O que te move? Eu pensei comigo que eu quero, todos os dias, viver sob o sol da justiça. Quero que Ele aqueça a minha alma, transforme o meu coração e conduza os meus passos. Jesus, Ele é a cura para a alma cansada, aquele que foi prometido, desejado das nações. Por isso, quero ser contado como um discípulo que é grato por tudo que tem, que honra o Senhor com tudo que é, não da boca para fora, mas de fato e de verdade. E você? Quais são os seus sonhos como discípulo do Senhor? Você reconhece Jesus, o sol da justiça na sua vida? Confie nele, viva por ele, não ofereça apenas parte de você, uma oferta impura, mas ofereça-se por inteiro, faça o melhor, dedique-se, porque a oportunidade que nós tivemos esse ano não será cobrada amanhã. Olhe para os céus e confie nele. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é a verdade. Dá-nos, ó Pai, a disposição de coração para continuarmos a te servir com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Que não ofereçamos, ó Pai, uma oferta imunda no teu altar, mas que possamos de fato nos dedicar, honrar o teu nome, não murmurar, mas confiar nas tuas promessas, confiar na tua palavra, cientes, ó Pai, de que somente em ti nós temos a verdadeira esperança. Obrigado pelo teu Filho, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Obrigado porque ele traz cura para as nossas almas. Ele é, Senhor, o desejado da nossa alma, das nações, o único caminho, fonte de vida e verdade. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, esse foi o primeiro culto nosso, então, depois que as coisas começaram a voltar ao normal. Eu sei que você talvez esteja ainda na sua nova normalidade, sentado no seu sofá, assistindo esse culto, assistindo esse estudo. Não importa. Ore ao Senhor para que você seja de fato um vaso consagrado nas mãos do Senhor, com pureza de coração, com intensidade, com excelência e abundância. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar.
teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso Ele é. Digam a Deus, como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará o teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, Ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações.
que nenhum rebelde se levante contra ele.